Olá, bem, eu sou o pastor Ademir e eu, na verdade, quero fazer um comentário sobre um outro comentário que eu vi aí rolando na net, num determinado site, de um engraçadinho, um irmão de fogo, né, um pentecostal, que postou algo que eu discordo 100%, na verdade. Ele escreveu que falar em línguas, na verdade, é uma forma de identificar as pessoas que têm o Espírito Santo na vida. Ou seja, quem fala em línguas é sinal de que o Espírito Santo habita na pessoa que fala em línguas. Eu discordo disso completamente. Na verdade, isso nunca foi o propósito, né? Essa questão de falar em línguas ficou uma coisa muito bagunçada dentro da igreja. É tão provável que você só vê, quando se fala de pentecostal, só vê pentecostal identificado pela língua. Todo mundo é língua. E realmente tem uma língua grande mesmo. Quando fala em língua, realmente o pentecostal entende. Quero deixar bem claro que eu sou um pastor pentecostal também. Não vou falar o ministério, se não interessa. Mas eu discordo completamente dessa visão. Eu sou um pentecostal, mas eu tenho consciência. Eu sou uma pessoa que procura me guiar muito mais pela palavra do que pela emotividade pentecostal. Isso pra mim não justifica, porque eu não consigo enxergar isso nem Jesus Cristo. Ele não tem nada a ver com essas coisas. Jesus não fundou o movimento pentecostal e eu não posso apoiar uma coisa que ele não fundou, certo? Eu quero ler um texto aqui com os amados. Aliás, é bom ler um texto lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, um texto bem conhecido. Diz bem assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Preste bem atenção: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Beleza, promessa que foi cumprida lá em Atos 2, tá certo? Só que qual é o propósito? Ser-me-eis minhas testemunhas. Qual o objetivo do batismo com o Espírito Santo? Ou, na verdade, uma palavra que eu acho mais cabível, o revestimento de poder do Espírito Santo. É justamente capacitar o crente, na verdade, para falar olha eu falando besteira. Capacitar o crente para fazer a obra, para ser testemunha, para levar a palavra de Deus até os confins da terra. No entanto, o que você pode observar, o que eu observo, é que quando se fala de pentecostalismo, Pentecoste, movimento pentecostal, nós não conseguimos identificar essa verdade acontecendo. Nós vemos pessoas que dizem, né, ser batizadas com o Espírito Santo, vivem na igreja falando em línguas, né, que também tem uma língua enorme para falar dos outros, mas só falam em línguas, fazem certas palhaçadas de menino na igreja, e quando se fala de fazer a obra de mudança de vida, não tem nada. A pessoa que postou aquilo que eu falei no começo sobre o site, que postou que o falar em línguas é uma forma de mostrar que o Espírito Santo habita em nós, eu discordo, porque do mesmo jeito que você vê uma pessoa falando em língua, você vai ver aquela mesma pessoa que fala em línguas, que profetiza, que não sei o que faz aquele showzinho todo no culto. Essa mesma pessoa não tem nada a ver com o fruto do Espírito, não é? Aí assim eu pergunto, cara, como é que o Espírito Santo habita e não há um fruto? Eu quero ler outro texto sobre o fruto do Espírito, todo mundo conhece, está em Gálatas 5:22, certo? E diz bem assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que eu posso observar é que muitos desses crentes pentecostais que vivem aí falando em línguas, sabem aquele fogo todo no culto, quando você vai observar e você vai fazer a comparação com a palavra de Deus acerca do fruto do Espírito, não tem. São pessoas que estão lá, cheias do poder, entre aspas, é claro, que profetizam, que revelam, sabe, que as pessoas admiram e correm atrás, mas que, no entanto, são pessoas que não têm amor, sabe, não se alegram, só vivem reclamando, não tem paz, não são pessoas longânimas, não usam de bondade, não são pessoas fiéis, não são pessoas mansas, são descontroladas, não têm domínio próprio, não é? E eu pergunto, irmãos, o fruto do Espírito, ele é o caráter de Cristo, não é? Que é desenvolvido em nós. O fruto do Espírito, na verdade, é a prova da nossa salvação, de quem nós somos em Cristo.
Jesus ensinou muitas vezes, e isso foi uma doutrina praticada na igreja primitiva, em toda quando se fala de Novo Testamento, em toda a igreja. Jesus ensinou nós identificarmos a árvore pelo fruto, não é? E ele ensina muitas vezes que a gente não pode, que jamais poderá nascer um fruto mau de uma árvore boa, ou um fruto bom de uma árvore má, não é? A gente vai conhecer tanto quem é servo, tanto quem não é, tanto os verdadeiros cristãos pelo fruto, como até os falsos profetas, não é? E eu chamo a atenção para essa verdade, para que nós venhamos observar mais a palavra de Deus e parar dessa palhaçada que nós temos visto hoje. Eu sou um crente pentecostal, sabe? Só que a forma com que eu entendo a palavra de Deus, ela se diferencia um pouco. Por quê? Porque eu prefiro ser fiel à palavra de Deus quando ela ensina isso. Ou seja, observar o que realmente importa, qual é a essência, do que viver essa emotividade, essa mentira espiritual que nós pentecostais muitas vezes vivemos, sabe? Somos uma igreja corintiana, não é nem pentecostal, é corintiana. É a igreja de Coríntios que, na mesma proporção que havia manifestações espirituais grandes, também havia muita palhaçada, muito pecado, sabe? Escondido no meio da igreja, contenda. E tudo isso pra mim, pelo que a palavra nos ensina, não serve de nada. O que vai valer? Jesus também ensina na sua palavra que naquele dia muitos vão chegar diante dele, mas Senhor, eu não curei teu nome, eu não operei maravilhas, eu não expulsei demônios. E Jesus vai falar claramente que não conhece essa pessoa. E está falando justamente disso. Sem o fruto, que é a nossa identificação como cristãos de verdade, que mexe com o nosso comportamento, que expõe o que nós temos dentro de nós. O fruto, na verdade, é desenvolvido quando realmente o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo não habitar em nós, jamais haverá o fruto do Espírito sendo exposto por nossa vida. Então, irmãos, pode falar em línguas, falar em um monte de coisa aí, sabe? Viajar nesse negócio do culto, esses negócios de pentecostal, de reteté, essas coisas todinhas que pra mim não tem base bíblica nenhuma. Isso é coisa pra mim demoníaca, é a minha opinião, sabe? Pode viajar nessa maionese toda aí, só que a verdade é o seguinte: quando chegar diante de Jesus, o que vai importar é o fruto. E esse fruto não é obra, não é nada daquilo que você faz. Não são as pessoas que você, na sua cabeça, curou, mas simplesmente o caráter de Cristo em você. Então eu quero expressar essa opinião, repetindo que eu sou um pastor pentecostal. Entendo, no caso eu entendo algumas coisas diferentes do que geralmente é ensinado na igreja. Eu não sou do tipo de pessoa que se molda de acordo com aquilo que eu tenho visto, porque nós temos uma teologia. No entanto, a teologia pentecostal pra mim tá cheia de falhas, como todas, na verdade tem falhas, mas é a que eu menos engulo. E olha que eu sou pentecostal. Mas o meu objetivo, na verdade, é tentar pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Se eu não vejo esse comportamento em Jesus Cristo, eu também não vou fazer, porque eu tenho que ser imitador dele. E cá entre nós, o que é que tem a ver o pentecostalismo com Jesus Cristo? Sinceramente, pra mim, uma coisa tem a ver com a outra, né? Fica aí essa postagem, esse depoimento. Vocês estejam estudando mais a palavra de Deus, porque você é pentecostal, eu sou teu irmão, certo? Dividimos a mesma fé. Irmão, aprenda, a palavra de Deus é o caminho. Não adianta você ficar viajando nessas ideias de reteté, desses fogos, desses caicai, que tudo isso não tem base bíblica, irmão. Para de emoção. Começa a observar a palavra de Deus. A palavra. Em João 5,39, Evangelho de João 5,39, Jesus fala bem assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então aprenda a palavra de Deus, examine, sabe? Tenha intimidade com a palavra de Deus. Para de ficar indo por fogo estranho, por todo o barulho que você vê na igreja, às vezes de pessoas que tem nome, na verdade, e que você seguia por elas. Pode seguir por elas, seguir pela palavra de Deus. Deus abençoe.